Contos de suspense. O Homúnculo, do Largo da Sé. Texto de Walcir Monteiro. Existem nomes de ruas e praças de Belém do Pará que, apesar de há muito tempo se terem modificado, ainda é o antigo nome que prevalece. Assim, fala-se em São Jerônimo Pará, Governador José Malcher, Teto Franco, em vez de Almirante Barroso, Largo da Pólvora em vez de Praça da República, e outras ruas e locais. Alguns desses nomes começam a ser aceitos pela população, outros, ao contrário, continuam arraigados na mente popular. Tal é o caso do Largo da Sé. Se falar em Praça Frei Caetano Brandão, alguns relutarão antes de localizá-la. Mas, se dissermos Largo da Sé, a associação com o local será feita imediatamente. Localizado no bairro Origem da cidade, o Largo da Sé é palco de algumas histórias fantásticas, que vão desde o aparecimento de estranhos personagens nas cercanias da velha catedral, até o fato, contado por muitos antigos habitantes da cidade, de que existe uma enorme cobra sob Belém, cuja cabeça estaria bem abaixo da catedral e a cauda sob a Basílica de Nazaré. Diz a lenda que, o dia em que a tal cobra sair de seu repouso, a cidade se desmoronará e será tragada pelas águas da Baía do Guajará. A crença na lenda é tão aceita por certos habitantes que, durante o tremor da terra verificado na madrugada do dia 2 de janeiro de 1970, não faltou quem dissesse que a cobra estava se mexendo e afirmasse, medrosamente, que era uma demonstração daquilo que muitos não teriam acreditar. Em verdade, talvez o receio do lugar prenda-se ao fato de se ter conhecimento que os tupinambás aí residiam, e naturalmente aí enterravam seus mortos, como também o devem ter feito os primeiros colonizadores com aqueles que não se podiam enterrar nas igrejas. Sim, porque era costume da época os sepultamentos serem realizados nos templos religiosos e somente os escravos e os condenados à morte ali não podiam descansar seus restos mortais. Tal prática, apesar de proibida em 1801 pelo então regente Dom João, foi desobedecida em Belém até 1850, quando houve a epidemia de febre amarela. Portanto, na fundação da cidade até esta data, muitos foram os sepultamentos na catedral. Isto muda, naturalmente, apavora os menos e também os mais corajosos. Certa noite, na década de 50, José, após ter tomado umas 3 cubalibres, dirigia-se a pé para o bairro da Cidade Velha, local de sua residência. Voltava do Verro ao Peso e, ao passar próximo ao Largo da Sé, experimentou a sensação de estar sendo observado. Parou, olhou para todos os lados e não viu ninguém. Continuou novamente a caminhar e viu-se obrigado a parar de novo, sob aquela estranha sensação. José começou a sentir medo, um medo progressivo que foi se tornando um pavor ao ouvir um ruído sinistro. Devem ser ratos, pensou. Ia continuar, mas o ruído aumentou. Era alguma coisa de diferente, que não podia ser produzida por ratos, por maiores que fossem. José quis investigar, mas a sensação que sentia de estar sendo observado, ao mesmo tempo que não via ninguém, fez com que virasse as costas ao bueiro e pensasse em sumir do local. Foi neste instante que aconteceu o que ele jamais poderia imaginar que pudesse ocorrer em sua vida. No momento em que se virou, ouviu um ruído maior no bueiro. Quando ia voltar-se, sentiu-se agarrado. Um pequeno ser de forma humana o havia segurado pelos braços, impedindo seus movimentos, inclusive de andar. Eram verdadeiros tenazes, que o imobilizavam. Horrorizado, totalmente sem poder mexer-se, José pôde ainda olhar e verificar que quem o prendia era totalmente coberto de pelos dos pés à cabeça. Suas mãos mais pareciam garras. José soltou um grito enregelante no meio da noite e, simultaneamente, tentou
desvencilhar-se do inominável agressor. O homenzinho peludo começou então a bater-lhe e arranhar-lhe, enquanto José gritava cada vez mais alto, pedindo socorro. Janelas começaram a abrir-se. Alguns populares acorreram e, ante sua aproximação, o homúnculo soltou José e enfiou-se novamente dentro do bueiro. Ao sentir-se solto, José perdeu o equilíbrio e caiu. A esta altura, a luminosidade provinda das casas já clareava o local e os populares cercaram José. O que aconteceu? Perguntou um dos moradores. Sem conseguir falar, José apontava para o bueiro. Ninguém entendeu. Trocaram olhares entre si e fizeram novas perguntas. Gaguejando, José, já em pé, falou da agressão do homúnculo e do retorno deste ao bueiro. Uma lanterna foi providenciada e focaram dentro do bueiro. Nada foi visto. Novamente os populares se entreolharam e olharam para José. Sentiram o seu hálito alcoólico das cubas que havia ingerido. Olhe, meu amigo, vá curtir sua carraspana em casa. Chega de estar assustando os outros com esses gritos. Alta noite. Vá para casa, vá descansar, disse um dos moradores. Mas, que é que vocês estão pensando? Eu não estou coçado, juro. Tomei só 3 doses. Juro que fui agredido por um homenzinho peludo que saiu de dentro do esgoto e pra lá saltou quando vocês se aproximaram. Juro por Deus. Dou minha palavra de honra. Olhem como estou marcado, afirmava José, mas sem nenhum sucesso de convencimento. Ele apontava as marcas que tinha no corpo, produzidas pelas pancadas e arranhões do homúnculo. Mas os populares não lhe acreditaram. Olharam divertidos para José, dizendo que não tinha sido ele que tinha visto nada, que tinha sido ela, a cana. Quando chegaram, José ainda estava no chão. Vá, rapaz, vá embora. O que você precisa é de um bom sono, disse outro morador, com um sorriso no rosto. Alguns se ofereceram para deixar José em casa. Os protestos do rapaz de nada adiantaram. Ninguém lhe dava crédito. José evitou contar o caso mesmo a seus amigos. Sempre achava que tinha sido impressão sua, que estava bêbado, tinha visto coisas. Daí por diante José evitou andar à noite sozinho. E nunca passava perto de bueiros e esgotos, principalmente os próximos ao Largo da Sé. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do Derrer.